É isso aí, de volta ao seu esporte em dimensão total nesse segundo bloco. E o futebol e a economia russa mostrou força no dia de ontem ao anunciar a contratação por 60 milhões de euros, você faz as suas contas aí, a contratação do atacante brasileiro que joga no Porto, jogava no Porto, agora é jogador do Zenit, o Hulk. É o jogador aí que, nesse ano aí de 2012, foi o jogador referência aí no ataque do Brasil, junto com o Leandro Damião. Vale 60 milhões, foi uma boa jogada, foi bom para o Hulk ir para a fria Rússia, Juliano, sair de Portugal, falando o português ali na terrinha, ir para Portugal, 60 milhões, esse jogador deve estar levando também aí uma quantia também considerável para poder aceitar a transação, né? Não, com certeza, depende do, se é válido, depende do ponto de vista do Hulk, do jogador, dos empresários do Hulk, para o que ele quer. Lógico que financeiramente é excelente. Pro clube foi muito bom pro Porto, né? Pro clube, a independência financeira também do jogador, né, com alto salário na Rússia, com o Zenit. Mas a gente sabe que com isso ele perde um pouco de espaço, né, na mídia. A gente sabe que o futebol russo não é tão divulgado assim, futebol português, né, ali mais perto da Europa, né, tem mais divulgação e as pessoas, a mídia fica mais de olho. E o próprio técnico da seleção brasileira, eu acho que com isso ele pode perder a grande oportunidade da vida dele em relação à seleção brasileira de ir para a Copa do Mundo. Né, ele assinou um extenso contrato com o Zenit e tem que jogar muito, né, se destacar muito no futebol russo para continuar sendo lembrado pelo treinador Mano Menezes para ir na Copa. Agora, financeiramente, com certeza a independência financeira, né, já está tranquilo, já pode depois que encerrar a carreira montar o seu negócio e viver o restante da sua vida e da sua família tranquilo. É o jogador Hulk que se encontra convocado pela seleção brasileira para o amistoso aí no próximo final de semana, né, Juliano? Convocado ainda pelo que ele fez pelo Porto. Fez pelo Porto, isso aí. E como é que fica a cabeça do jogador? Como é que você acha que está o ambiente na seleção também? Deve ter outros jogadores na seleção também vivendo o mesmo momento assim de ter que tomar decisões, né, Juliano? Como é que está a seleção brasileira para o amistoso aí no próximo final de semana? Tá bem, eu acho que vive esse momento, né, de jogadores jovens que estão em transição aí nas suas carreiras. O Oscar, né, agora como jogador do Chelsea, já está disputando aí jogos. O Lucas, né, já comprado pelo Manchester United, só fica até o final do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. Então já são jogadores agora com altos salários em grandes clubes da Europa e que vão continuar vestindo aí a camisa da seleção brasileira, mas acho que a seleção não vai ter, né, dificuldade, né, contra a África do Sul, uma equipe bem modesta. Tem que tomar cuidado só na questão do desgaste físico. A gente sabe que os times africanos correm muito, né, jogadores muito fortes. Acho que o Brasil tem que colocar a bola no chão, tocar, né, porque não pode entrar na correria dos africanos, senão pode ser surpreendido. Acho que o mais interessante é tocar bem a bola, se movimentar, para não termos problemas nesse jogo do feriado que vai acontecer no Morumbi, em São Paulo. A seleção brasileira joga na próxima sexta-feira, no feriado da Pátria, contra a África do Sul, no dia 10, é segunda-feira, né? Um dia meio atípico, mas no calendário europeu já é comum se ter jogos na segunda-feira, é a famosa data FIFA. A gente terá aí o Brasil enfrentando a China, né? Qualquer resultado aí que não seja a vitória para essas duas partidas para o Mano Menezes, né, como vários treinadores aí estão com a faca no pescoço, né, pode gerar uma crise aí para a seleção brasileira. Se você não quer crise na sua obra, escute aí o recado da Zaqueu. A Zaqueu Arquitetura e Construção é uma empresa consolidada em excelência e profissionalismo, em mais de 10 anos de experiência nos ramos da construção civil. Com sua sede em Três Rios, ela atua com uma completa estrutura, que entende cada novo trabalho como uma oportunidade de transformar positivamente a qualidade do espaço construído e realizar de maneira objetiva as expectativas dos clientes. Mais informações, Rua Domingos dos Anjos, 155 Centro. Telefone 2252-3229 e 2255-2936. Zaqueu, Arquitetura e Construção.
sem conseguir reforços para melhorar a sua equipe, o Vasco da Gama, que, como os outros cariocas, também tem compromisso no meio de semana, além de não conseguir os reforços, como eu falei, ainda não poderá contar aí com o Juninho nem o Felipe, os dois jogadores aí que são jogadores mais experientes da equipe do Vasco, Juliano. Como é que está o Vasco para enfrentar o Sport, não é isso? No meio de semana. O Vasco que, né, tem grandes desfalques, jogadores importantes, né, o Juninho e o Felipe nem viajaram para Recife, o Juninho com uma lesão na coxa, o Felipe sentindo dores, né, no joelho esquerdo. A gente sabe que, né, isso já é conta, né, da idade. Infelizmente, os jogadores não aguentam esse ritmo acelerado do campeonato. E também a falta do Dedé, né, convocado aí à seleção brasileira. O Vasco vai ter problemas em todos os setores. Acho que a boa notícia para o Vasco, né, jogadores jovens das categorias de base, Tatão, que foram relacionados para o jogo. O zagueiro Luan, né, tudo na faixa de 19, 20 anos. John Clay, meia. E o garoto Jonathan, atacante, grande revelação dos campeonatos, né, que o Vasco disputa nas categorias de base. A diretoria tem um carinho enorme com esse jogador. Vamos torcer, né, que esses jogadores entrem no decorrer do Campeonato Brasileiro, façam boas partidas e o Vasco tenha mais boas opções aí, né, para o restante dos jogos. E também, né, continuando com boas notícias, tem a volta do Eduardo Costa e do atacante Éder Luiz, que estavam no departamento médico. E o Fluminense, né, que poderia estar liderando com folga o campeonato mediante ao empate do Atlético no final de semana, Juliano, já não está se lamentando tanto assim também agora, porque está fazendo contas. É o Fluminense que faz contas, seu treinador Abel é muito bom de conta, o Fluminense também está seguindo aí, tentando conseguir o mesmo número de pontos que conseguiu no primeiro turno e torcer para que o Atlético dê o seu tropeço aí, Juliano. Como é que você vê o Fluminense aí com jogadores também aí no departamento médico? O jogador Thiago Neves, já podendo ajudar mais o clube, né? Que é um jogador que foi comprado justamente para isso, que é para reforçar o elenco e poder decidir. Como é que está a vida do Fluminense para enfrentar o Santos sem o Neymar? Que bom, né? Que bom que o Fluminense vai enfrentar o Santos sem Neymar. A gente sabe que já é uma grande vantagem, ainda mais jogando em casa. O Fluminense que joga na quinta-feira, né? É o Carioca que joga na próxima quinta-feira, no meio de semana. No Engenhão, né? E tem um confronto difícil, né, também no final de semana contra o Internacional. Na sequência de jogos é complicado para o Fluminense. Pega o Santos em casa, o Internacional fora, né, continua com alguns desfalques. Né, o Fluminense que vive nessa constante de jogadores no departamento médico, mas tem, por ter um bom elenco, consegue aí fazer bons jogos. Né, o Thiago Neves, o Wagner, o Wellington Nem. Então acho que o Fluminense segue aí na caça, né, o líder Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que não tem um confronto fácil no meio de semana, enfrenta o Bahia fora de casa, o Bahia que vem numa crescente, né, ganhou do São Paulo. Então o Fluminense tem que fazer o seu papel, seu dever de casa, né, ganhar o Santos sem o Neymar e torcer para um tropeço do Atlético. Juliano, o Fluminense, só para fechar com o Fluminense ainda não pode reclamar, porque ainda não teve nenhum pênalti contra ao Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, as coisas estão ajudando. A gente só espera que esses pênaltis não comecem a aparecer justamente no finalzinho da temporada. A gente vai fechando os clubes cariocas, falando um pouco da nossa região, né? Em que a Liga Desportiva de Três Rios, junto com os clubes representantes, se reuniu na Liga Desportiva ontem às 19 horas e estabeleceu que a data do Campeonato Sub-15 é no próximo dia 15, né, depois do feriado. 15 é um sábado e os jogos acontecerão no campo do Social Olímpico e no campo do Interreense Futebol Clube. Também houve os sorteios das chaves. 8 equipes vão participar desse campeonato, 2 chaves. E na chave A nós temos Interreense Futebol Clube, Antense, o Ponto Azul e o Independência. Jogarão entre si dentro da chave. E a chave B, o PHS, que é o nome do projeto do nosso amigo Erivelto. O Monte Castelo, que é o projeto ProGol, lá do nosso amigo Denilson. O Social Olímpico Ferroviário, que volta novamente aí a disputar um campeonato da Liga. E o projeto Rio 2016, ligado aí ao nosso amigo Luciano Lima. Juliano, como é que foi? Tem notícia do América também aí para esse final de semana. A América que empatou lá, um resultado importante, né? O América está invicto. A América fazendo uma excelente campanha, né, no campeonato
né, sub-20 do Campeonato Estadual da Série C, né, da Federação do Estado do Rio de Janeiro, e foi até a Petrópolis, conseguiu um bom resultado, um empate contra o Serrano, segue invicto e com grande chance aí de passar para a próxima fase. Parabéns aí, né, à Comissão Técnica do América, né, a diretoria do América. Esse é o pensamento de investir, né, nos jovens da nossa cidade, para que possa ter bons jogadores aí para compor o time profissional do América na Série B do ano que vem. E só acrescentando, Juliano, você falando da formação de base aí, alguns jogadores que disputaram o Campeonato Sub-17 promovido no primeiro semestre pela Liga Desportiva já estão começando a ter algumas experiências nesse Campeonato Sub-20. Então a gente espera que você, desportista também, empresário, possa aí apoiar os campeonatos promovidos pela Liga Desportiva para que a gente possa dar suporte ao clube que é o América. O América agora é o time que está com o futebol profissional, que o América possa aí se reforçar nas fileiras, nas categorias de base, Juliano. Então, só para fechar, falando de Paralimpíadas, né, nós tivemos excelentes resultados aí no final de semana para o Brasil, né, o atleta do atletismo Johansen Silva, medalha de ouro nos 100 metros, categoria, né, 45-46, que é o que? Eu explicar para o público de casa, são atletas com dificuldades no membros superiores, né, deformidades, e tivemos aí um atleta brasileiro que pediu a esposa em casamento no final da corrida. Uma grande novidade, mas, né, tirando aí essa brincadeira ao final, né, do Johansen Silva, o Brasil está indo muito bem, né, nós torcemos que a posição do Brasil fique melhor ainda do que a última Paralimpíada. O Brasil ficou em 9º, torcemos aí o Brasil melhore essa posição e invista mais, né, nas Paralimpíadas, para ter os melhores resultados aqui no Brasil em 2016. Já que o Juliano falou em pedido de casamento aqui do atleta brasileiro, eu faço um pedido a você. Continue com a programação da TV3 e a gente aproveita para agradecer também a você, Juliano, pela presença e você de casa pela companhia. TV3, qualidade você vê aqui. Tchau.